Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Marla e essa é a aula 6 da disciplina de Biologia Celular. Hoje vamos estudar como preparar uma lâmina permanente com microtomia. Bom, primeiramente, você quer estudar as células de um órgão, neste caso o fígado. Como é possível estudar apenas as células? Então, nós já sabemos que para estudar as células precisa fazer uma análise microscópica. Será que se eu colocar um órgão inteiro na microscopia eu vou conseguir enxergar alguma coisa? Obviamente que não. Então, é necessário fazer cortes, qualquer tipo de corte, e mesmo depois que eu obtiver as células, será que é fácil analisar as células na microscopia óptica? Então, para estudar células, temos dois caminhos. Podem estudar células de um tecido fazendo cortes extra finos neste tecido ou sem corte. Na aula de hoje, nós vamos estudar como se prepara uma lâmina histológica fazendo o corte dos tecidos, o corte dos órgãos. Por exemplo, aqui nós temos uma minhoca. Essa minhoca foi tirado um fragmento do corpo dessa minhoca, preparado a lâmina, e aí a gente consegue observar todo o interior, todo o corpo desta minhoca, inclusive as suas células. Para isso, então, para preparar uma lâmina que a gente tem a possibilidade de estudar as células de um tecido, as células do órgão, o primeiro passo é obter o material que você quer estudar. Essa obtenção do material pode ser de duas formas. Autópsia, quando vai haver a morte do organismo, onde você está retirando o material, ou biópsia, que você retira pequeno fragmento e vai estudar este fragmento, mas não compromete o animal que você retirou o material. Então, depois que obteve esse material, é necessário que este material guarde de forma preservada todas as suas características, que as células têm as mesmas características que tinham quando o animal estava vivo ou quando aquele pedaço de tecido estava dentro do animal exercendo as suas funções normais. Então, para isso, a segunda etapa é a fixação do material. Essa fixação vai impedir que as enzimas da própria célula façam a sua autodegradação, que organismos externos patogênicos venham a degradar estas células, essa matriz extracelular, ou seja, degradar aquele tecido, e que também evita que, durante o processo de preparo de lâmina, tenham artefatos vindos desse processo, mas que se mantenha a originalidade daquele tecido, como é no organismo vivo. Essa fixação, ela pode utilizar diferentes fixadores. Os mais comuns são o buan e o formol, que são colocados num reservatório bem identificado e que esta quantidade de fixador seja suficiente para manter imerso toda a peça e que esse fixador possa entrar então aos pouquinhos neste material. Por quanto tempo vamos fixar? Depende do material, depende da espessura, sendo de 2 até 24 horas. Depois que foi fixado, não manter no fixador, mas se não for trabalhar direto naquele material, você tira essa peça fixada e coloca no álcool 70, que vai preservar as características e essas características de um material que já foi fixado. Existe também a fixação por perfusão intravascular, onde você tem o animal e aí o fixador vai sendo injetado pelos vasos sanguíneos e alcançando os diferentes órgãos. E aí você já tira o órgão com ele fixado. Outra forma é uma fixação física, criofixação. Então, existem equipamentos especiais, mas você vai tirar o órgão e vai fixar rapidamente por frio, e aí vai manter as características daquele órgão. Essa forma de fixação, ela mantém, ela preserva algumas enzimas, alguns lipídios que não são preservados na fixação comum por formol, por Buan, que passa por várias outras etapas.
Esse tipo de fixação é muito utilizado quando você está fazendo uma cirurgia, faz uma biópsia, retira o material, rapidamente se fixa para logo em seguida seguir o tratamento para ter um resultado mais rápido daquilo que está se analisando. Bom, então depois que o material foi fixado, simplesmente pega e sai cortando esse material? Não é um simples corte. Tem que ser corte ultra finos para que quando for observar na microscopia óptica, não veja células sobre células, várias células, mas tem que cortar bem fininho para a gente ter células e conseguir observar essas células na microscopia. Então, o que é necessário fazer? A gente vai ter que colocar este tecido, esta peça, um pedaço do órgão, vamos supor, numa substância que fica mais dura e aí a gente consiga fazer cortes bem fininho. Então é necessário endurecer este material. A técnica que eu vou mostrar para vocês hoje é utilizando parafina, mas existem outras formas, outros materiais também. Só que a parafina, ela não vai se misturar, não vai conseguir entrar dentro daquele tecido. Por quê? O que nós temos ali? Nós temos a célula, a matriz extracelular, essas células esse espaço, né, já foi invadido pelo fixador, mas tem muita água ali dentro. E a parafina é uma substância que não se mistura com água. Então, primeiro vai ser necessário o quê? Retirar a água para então colocar a parafina. Só que a parafina, ela para poder entrar no tecido, ela também não vai entrar se tiver água ou se tiver o álcool. Porque no processo de desidratação a gente usa álcool para desidratar, mas a parafina não se mistura com o álcool. Então é necessário usar um intermediário, que é o diafanizador. Então, primeiro passo, desidratar. A gente vai estar fazendo uma desidratação para incluir a parafina na peça. Então, são 6 banhos com diferentes concentrações de álcool até chegar ao álcool 100 e cada banho 40 minutos. São banhos demorados. Depois, então, que tirou a água com o álcool, vai colocar o que? O xilol. Quando coloca o xilol, a peça fica um pouco mais clara, por isso também chamada etapa de clarificação. Então, o xilol são 3 banhos de 40 minutos cada um. E depois, finalmente, vamos poder colocar parafina. Então, aonde antes existia água, foi substituído ali por fixador que contém água. Depois foi retirada essa água, substituído por álcool. Depois do álcool foi substituído por xilol e agora sim a parafina vai entrar. E quando ela entra, ela mantém esta peça endurecida. Para ela entrar, o que é necessário fazer? Coloca a peça então nessas estruturas que são chamadas de cassetes, tem vários formatos aqui de plástico e de alumínio, mas coloca então o tecido aqui e para a parafina entrar, eles são necessários então 3 banhos, 1, 2, 3, esses banhos de 40 minutos dentro de estufa, porque a parafina em temperatura ambiente vai endurecer, então é necessário estar numa estufa, vai endurecer, depois que endureceu, vai pegar essa peça, colocar dentro de um espaço. E aí também pode utilizar vários tipos de estrutura, a gente usa este bloco aqui, feito por papel mesmo, e neste bloco então coloca a peça e depois entorna ali dentro a parafina e vai ficar como vocês estão vendo aqui, a parafina dentro deste bloco, por isso o termo emblocamento, e a peça ali dentro. Depois tira essa estrutura do bloco, essa estrutura do papel e a peça ficou dentro da parafina. E para facilitar o corte, coloca num bloquinho num taquinho de madeira e aí leva para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Microtomia. Fazer cortes ultra finos. Para isso, então, é necessário um equipamento especial, que é o micrótomo, e o micrótomo, para fazer o corte, ele usa navalha, seja navalha de vidro, navalha de aço,
navalhas de tipos diferentes, mas que fazem cortes de 1 a 10 micrômetros. E aí sim a gente vai poder colocar no microscópio e conseguir enxergar as células isoladas e poder dizer como é aquele tecido, como é aquele órgão. Lembra que eu falei para vocês que dava para fixar utilizando nitrogênio líquido? Então, para cortar aquele tipo de material que foi fixado em nitrogênio líquido, existe um micrótomo especial que é o criostato. Bom, o material foi fixado, foi incluído em parafina, foi cortado e se obtém então uma fita de parafina com o material ali dentro. Agora é necessário distender este corte. Então vai colocar sobre uma água com álcool num banho-maria, temperatura certa, e ele vai distender. Aí transfere este corte para outro banho-maria que tenha gelatina e este corte então vai mergulhar uma lâmina por baixo do corte e vai obter o corte sobre uma lâmina. Então ela já está presa, o corte já está preso sobre essa lâmina. Nós identificamos a lâmina, assim como todo o processo, o material que está sendo pesquisado, que está sendo processado, tem que estar identificado, não pode perder a identificação nesse processo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um corte, este corte ainda está envolvido por aquela parafina. Se eu levar deste formato aí, no microscópio, será que eu consigo estudar bem as características do tecido? Vai ficar difícil porque a célula aí ela ainda está praticamente transparente. Então é necessário corar essa lâmina. Para poder corar, primeiro tem que secar a lâmina, então leva para uma estufa. E o que eu vou ter ali? Célula transparente. Mas isso é um grande problema. Para evitar esse problema, vamos corar. Então, relembrando os passos. Colocamos nosso material na parafina, fizemos corte, distendeu, secou. E agora então vamos corar esse tecido. Só que a grande parte dos corantes não são miscíveis com aquela parafina que está ali no tecido. Então, o que é necessário fazer? O caminho contrário, diafanizar, hidratar para poder corar. Então, diafanizar o corte significa o quê? Colocar em banhos com xilol. 3 banhos de 5 minutos cada. Agora o tempo já é bem menor, porque eu não tenho mais a peça inteira, eu tenho um corte bem fininho. Então os componentes vão entrar ou sair desse corte com muito mais facilidade. Então, entra o xilol que carrega consigo a parafina. Entra o álcool que carrega embora, lava esse xilol que estava ali, são banhos de álcool, depois banho com água. Então agora o que tem? Tem o corte com as células e estas células, assim como a matriz extracelular, com o seu espaço preenchido por água. Agora sim vai usar os corantes. São diferentes tipos de corantes, o mais comum é hematoxilina e eosina, passa em banhos pequenos, tempo bem curtinho, porque afinal de contas está bem fininho, e no final lava esse material em água corrente. Gente, também existe algum material que você nem precisa corar, como por exemplo, aí nós temos o osso. O osso, você pode analisar só a parte inorgânica e aí nem precisa corar. Então aqui nós temos a lâmina e essa lâmina do osso ela só foi raspada até ficar bem fininho e a gente conseguiu observar a estrutura do osso no microscópio óptico. Então aqui para vocês terem ideia, uma lâmina que preservou a parte inorgânica e aqui uma lâmina tal qual eu estou explicando para vocês que estamos preparando, estou ensinando a vocês como se prepara essa lâmina. Então é para a parte orgânica e agora este material, esse tecido ósseo aqui, ele foi corado. Então o que nós temos até agora? Nós temos material sobre a lâmina e corado. Então, eu já poderia levar para o microscópio e observar? Poderia. Só que no manuseio, este material que está sobre a lâmina pode sofrer algum atrito
e estragar o material. Então, vamos proteger esse material? Vamos proteger. Não é isso que a gente faz com o celular? Tem a película para proteger o celular? A película que protege o material se chama lamínula. Então, essa lamínula vai ficar sobre aquela amostra que, por sua vez, está sobre a lâmina. Então, recapitulando, usamos a parafina para poder fazer cortes pequenos, distendemos, secamos, fizemos a coloração e agora precisa então montar a lâmina. Esse é o termo que utilizamos. Montar a lâmina significa colocar a lamínula sobre a lâmina. Só que é o seguinte, se colocar só a lamínula sobre a lâmina, não dá liga, né? A lamínula vai sair. É necessário usar um meio de montagem. Só que os meios de montagem, eles não se misturam com a água que está no tecido. Então, o que é necessário fazer? É necessário tirar essa água, colocar o xilol para então fazer a montagem. Então, tira a água como? Desidratando. Novamente, vamos usar o álcool. Depois, o que é necessário usar ali? Aquele intermediário, que é o xilol. Diafanizamos. Tempos bem curtinhos, tá vendo? 3 banhos de 5 minutos. E por fim, então, fazemos a montagem da lâmina. Porque esse termo, né? Montagem, montar sobre, colocar a lamínula sobre o material que, por sua vez, está sobre a lâmina. E entre a lamínula e o material usa-se um material de montagem que pode ser, por exemplo, o entelã. Este material de montagem, no caso o entelã, ele não vai prejudicar a visualização, não vai prejudicar. E depois que você coloca esse entelã, novamente você tem que colocar essa lâmina para secar, ela vai ficar na horizontal secando e aí quando a resina estiver distribuída de forma uniforme, a gente pode ir para o microscópio óptico e aí observar, né? Podemos utilizar diferentes técnicas e imagens lindas vão surgir para a gente fazer uma análise adequada do material que estamos estudando. Aqui temos a fonte de algumas imagens e este conteúdo está no capítulo 2 do livro Práticas em Biologia Celular. Até a próxima!